Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que hoje vai examinar o déficit habitacional no Brasil. O problema da moradia no Brasil sempre foi, historicamente, um dos mais crônicos, mais difíceis. Criado em 1964, o Banco Nacional da Habitação, o BNH, financiou até 1986 a construção de 4,5 milhões de casas para famílias de classe média. O programa, porém, pecou ao não atingir um público de baixa renda, sem condições de financiar uma casa própria. Com isso, multiplicaram-se favelas, cortiços e loteamentos clandestinos. Hoje, a política habitacional é comandada pelo Ministério das Cidades. Em 2009, o governo Lula lançou o programa Minha Casa, Minha Vida, com a meta de construir 1 milhão de moradias para atender famílias com renda de até 10 salários mínimos. Reformulado pela presidenta Dilma Rousseff, o programa objetiva agora construir mais 2 milhões de moradias até 2014, 60% desse total para famílias de baixa renda. Quais os desafios do governo para enfrentar esse elevado déficit habitacional? Quais as novas demandas do setor face ao surgimento de novos arranjos familiares? E quais as dificuldades que a política habitacional enfrenta diante da precariedade da infraestrutura urbana, sobretudo nas grandes cidades? E qual o papel da Caixa Econômica Federal como operadora da política habitacional? Para nos falar sobre esses temas, o nosso convidado hoje, no Agenda Econômica, é o Dr. Teotônio Costa Rezende, diretor de habitação da Caixa Econômica Federal. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutor Teotônio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui, seja falando de um tema tão relevante, tão importante, não só do ponto de vista social como econômico. Ou seja, quando nós falamos de habitação, nós estamos falando em viabilizar a moradia para a família e também estamos falando em geração de emprego e renda. Então, daí a importância de habitação, ela é um tema sempre importante, não importa de que país nós estamos falando, um país rico ou um país pobre. Vamos começar aí dimensionando o tamanho do problema, o tamanho desse déficit habitacional, porque, segundo os dados que nós colhemos no site da Caixa, ali está uma estimativa, né, de uma demanda habitacional total da ordem de 9.297.214 unidades habitacionais, com base nos dados do PNAD, Programa Nacional de Amostra Domiciliar de 2009. Há muitas diferenças estatísticas variando aí por parte dos diferentes institutos. Qual é o cenário real? Na verdade é o seguinte, quando nós estamos falando do caso do déficit habitacional no Brasil, digamos, a dimensão dele não pode ser medida apenas no volume de unidades. Ou seja, nós temos, como você muito bem disse, temos diferentes metodologias, nós temos desde informações de 5,6 milhões até 9 milhões. Isso leva muito em consideração, por exemplo, a metodologia que é usada para esses cálculos. Alguns que sobrecarregam um pouquinho na questão de submoradia e outros que não levam muito em consideração isso. Mas não importa se é 5,6 ou se é 9, de qualquer um desses números é um número realmente absurdo, né? Mas o mais grave de tudo isso, além do número por si só, é como esse déficit está distribuído por camada social, ou seja, aproximadamente 90% desse déficit está nas famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, ou seja, não é uma questão simplesmente de você colocar dinheiro na economia que resolve o problema. Ele está fundamentalmente dependendo de subsídio governamental. Mas nós falamos de um déficit que vai aumentando, ele não para de aumentar ao longo do tempo. Sim. A população vai aumentando. A Caixa tem conseguido, na última década, e planeja daqui para frente, construir quantas moradias ou financiar a construção de quantas moradias? Como é que esse déficit tem sido superado por meio da ação da Caixa Econômica Federal? No caso do déficit, além do estoque, nós estamos falando, ou seja, de um estoque aí que entre 6 milhões e 9 milhões, você tem ainda a demanda vegetativa, ou seja, ainda mais, cada vez mudando mais o perfil das famílias, pessoas formando famílias mais cedo, a questão da superpopulação nos grandes centros. Então, você tem esse grande desafio, ou seja, há uma estimativa de uma necessidade de se construir 20 milhões de novas moradias até 2023, caso você queira, de fato, enfrentar o déficit, ou seja, não só
diminuir o estoque, como também tratar a demanda vegetativa. Nos últimos 10 anos, a Caixa financiou aproximadamente 4,7 milhões de novas moradias, tá? Mas seguramente nesse período é provável que tenham sido criadas até mais famílias do que isso. Então, ou seja, isso requer realmente um esforço muito grande. No caso do programa Minha Casa Minha Vida, ele trouxe um diferencial importantíssimo, né? Ou seja, se nós olharmos nos programas anteriores, aplicava-se muito recurso, mas você não atingia ali o cerne do problema, que é aquelas famílias de baixíssimo poder aquisitivo, que normal, é o que nós chamamos de famílias que estão abaixo da linha do financiamento. Não adianta você pensar em financiamento convencional, que essa família não tem acesso a esses imóveis. Então, qual foi a grande novidade que o programa Minha Casa Minha Vida trouxe? Exatamente aquele segmento que a presidente Dilma mais preza por ele, que é o segmento que hoje nós falamos que é a faixa 1, né? Que são famílias que ganham até R$ 1.600. E qual que foi a diferença? Até então, antes do programa Minha Casa Minha Vida, você tinha um grande segmento aí que você não podia dizer que era uma demanda habitacional, era carência para habitação, porque a pessoa não tinha acesso ao financiamento. Com o programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, onde independente da renda da família, tanto faz de 0 até R$ 1.600, tanto faz ele estar comprando um imóvel, digamos, de 50 mil ou hoje de 76 mil, que é o maior valor para essa faixa, ele vai pagar 5% da renda dele com um valor mínimo de R$ 25. Então, ou seja, você trouxe essas famílias para dentro do mercado. Então, ou seja, tanto não por acaso, pequenas e até mesmo grandes empresas se especializaram em atender segmentos. Você transformou aí um segmento que era só carência e, de fato, em uma demanda. Então, essas famílias que antes não conseguiam comprar um imóvel em condições dignas, agora ela consegue comprar e vai pagar. A maioria está pagando prestação de R$ 25. R$ 25? Isso. São 120 prestações de R$ 120. Seja, ao final de 10 anos, você pagando aí alguma coisa em torno de 5% do valor do imóvel, ela se torna legítimo proprietário daquele imóvel. Então, ou seja, o governo está entrando aí com entre 90% a 95% do valor para esse segmento. Tá? Então, ou seja, esse pagamento ele é muito mais quase que simbólico. Essa é uma questão só para você não fazer uma doação, para a pessoa também se sentir tendo participado da aquisição daquele imóvel. Olha, doutor Teotônio, tentando fazer um olhar aí para o futuro, que apesar desse crescimento no investimento na habitação no Brasil, lançamento do Minha Casa Minha Vida, crescimento inclusive em valores reais, né, nos investimentos, há uma projeção do IBGE que lança o olhar lá para 2050, dizendo que nessa data o Brasil chegará, no ritmo atual, a um déficit habitacional de 30 milhões de moradias. É difícil entender como é que o IBGE chega a tal projeção, por isso nós queríamos que o senhor nos explicasse, porque para zerar o déficit habitacional seriam necessários investimentos de 160 bilhões. Nós temos visto aí que os investimentos estão crescendo, mas os ritmos na execução, por exemplo, do PAC, ao qual está associado Minha Casa Minha Vida, são ritmos que às vezes não são aqueles mais desejados. O que o senhor poderia nos comentar sobre esse cenário? Veja bem, só no caso do programa Minha Casa Minha Vida, se você considerar desde o lançamento da fase 1 pelo presidente Lula, na sequência dada pelo presidente Dilma, nós já contratamos mais de 2 milhões de unidades, tá? Um valor aí de investimento da ordem de 120 bilhões. Hoje só, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, nós já temos de investimento da ordem de 120 bilhões de reais e mais de 2 milhões de unidades, tá? O que nós esperamos, no caso, é que esse seja um programa continuado. Tá? Então, se você associar, por exemplo, que na verdade, se você pegar, por exemplo, o histórico desde o BNH, tá? A criação do BNH em 1964, tá? Você tem o que a gente chama internamente, tecnicamente, de uma política stop and go. Você tem um momento de grande aplicação de recurso e depois um período de estagnação. Você pegar o gráfico da produção do BNH, ele é mais ou menos isso aqui. Ele não dá pequenas flutuações. Ou ele vai lá no alto e despenca. E a partir de 2003, por exemplo, você tem aí já uma crescente,
uma curva crescente e acentuando o crescimento dela. Então, você parou daquela estagnação e está num ritmo crescente. Então, até então, você não tinha uma política muito continuada. Então, nos últimos 10 anos, por exemplo, você tem uma política mais continuada, focada na baixa renda. E, além disso, você associar, por exemplo, a estabilidade econômica, o crescimento da renda e do emprego, a tendência, você tem dois fatores positivos. Primeiro, que está atendendo aquelas famílias com subsídio, e segundo, que você tem algumas famílias se ascendendo em termos de renda, que ela deixa de ser totalmente dependente do governo e ingressa no mercado. Você tem uma ideia, por exemplo, a Caixa, nós em 2002 aplicamos 4,8 bilhões em crédito imobiliário, tanto no social quanto no mercado. Tá? Nós fechamos 2011 com 80,1 bilhões aplicados e esse ano, pela primeira vez na história desse país, vamos ter 3 dígitos de aplicação. A Caixa vai aplicar mais de 100 bilhões de reais. E no intervalo pequeno aí, nós multiplicamos por 20 o volume aplicado. E o fator importante, de um lado, do parte social, é que aproximadamente 60% desse volume está em famílias que ganham até 6 salários mínimos, que é a base do déficit, né? E também a habitação de mercado tem crescido muito. Ou seja, esse ano nós nós tínhamos estimado inicialmente aplicar 30 bilhões de reais em mercados, tá? E já aplicamos mais de 40 e devemos chegar a 42 bilhões só em habitação de mercado. Ou seja, então, a média renda, principalmente esse fenômeno da classe C, ascensão, também passando a ser, digamos, ela está saindo da dependência plena do governo, indo para um segmento intermediário que nós chamamos de faixa 2, em que o governo dá a parte do subsídio, mas tem a parte que a pessoa paga, e também a parte que aquela pessoa que paga integralmente tem aumentado muito. E o que tem feito com que a habitação de mercado, ou seja, tenha se tornado mais fácil para as famílias? Primeiro ponto é que eu digo assim, sem estabilidade econômica, nada disso acontecia. Tá? O Simons tinha uma frase muito interessante que eu nunca esqueço dela. Fala, inflação de 2 dígitos, não existe nenhuma operação de longo prazo que se sustenta. Tá? Então, ou seja, isso do mercado imobiliário no Brasil, ele está fundamentalmente associado à estabilidade econômica. Tá? Essa é a base de tudo. E aí, com essa questão, se você tem estabilidade econômica, pessoas com confiança de manter no emprego, você tem a taxa de juros, que ainda são altas, mas comparada a algum tempo atrás, hoje são bastante mais acessíveis. Se você tem estabilidade, os bancos ficam mais flexíveis em dar melhores condições. Então, hoje, por exemplo, a Caixa já trabalha com prazo de financiamento de até 35 anos. Tá? A taxa de juros no sistema financeiro de habitação, por exemplo, que legalmente ela é de 12%, tá? Hoje você não encontra nenhum banco aí trabalhando com mais de 10%. A Caixa, por exemplo, temos taxa hoje, a habitação de mercado a 7,8%. Já está concorrendo, inclusive, com a operação de fundo de garantia. Tá? Em algumas faixas, a habitação de mercado já está com taxas melhores do que o próprio fundo de garantia. Então, ou seja, isso tudo, por quê? Qual que é a lógica de tudo isso? Uma economia com bons indicadores e em que tanto investidores quanto tomadores têm mais confiança em tomar esses créditos. Bom, uma medida provisória do Executivo, a medida 514 de 2010, ela alterou as regras do programa Minha Casa Minha Vida, estabeleceu concessão prioritária de financiamento para as famílias chefiadas por mulheres desabrigadas ou que residem em áreas insalubres. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica aplicado, o IPEA, 22 milhões de famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Esse valor representa 35% das famílias em 2009 contra 27% em 2001. Como é que o senhor explica para a gente essa diretriz, essa nova diretriz do programa? Qual a avaliação que o senhor faz dessa nova diretriz? No caso do programa Minha Casa Minha Vida, principalmente a faixa 1, a gente acompanha isso muito de perto, ou seja, mais de 2/3 dos financiamentos tem exatamente mulheres como chefe de família. 2/3? Tá, mais de 2/3. Ou seja, próximo de 70% são mulheres como chefe de família. E, além disso, ou seja, naquelas regiões, o programa também está muito focado em tirar famílias de área de risco. Tá? Então, ou seja,
ele tem esses dois direitos. Primeiro, a família. Ele tem 3 segmentos importantes. Primeiro, as mulheres realmente que têm sido maioria absoluta nesse segmento. Ou seja, é o inverso. Assim, enquanto você pegar a habitação de mercado, por exemplo, as mulheres, como chefe de família, não devem chegar a 20%. Tá? No Minha Casa Minha Vida, chega a próximo a 70%. Tá? Outro ponto é essa questão de área de risco e também o programa tem uma questão importante que é uma reserva mínima de 3% para pessoas portadoras de deficiências físicas e também para idosos. E ainda assim, 3% no mínimo e todas as unidades têm que ser adaptáveis. Então ele tem todo esse viés também focado nessas pessoas que têm alguma necessidade especial. Uhum. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui as diferenças do déficit habitacional por regiões e também o déficit habitacional que ocorre nas zonas rurais. Continue com a gente.